E aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um comparativo entre o relógio Skimei 1628 e o Skimei 1134. Então, galera, os relógios estão aqui, tá? É um comparativo direto entre esses dois modelos. Tá na cara que a Skimei aqui, ela copiou o design já mundialmente conhecido e famoso aí do Casio G-Shock DW5600, esse modelo aqui. Vou até tirar aqui para ficar melhor para eu fazer comparativo. Tá vendo? Tá na cara que eles copiaram esse modelo. Por que eles copiaram? Porque esse modelo, esse estilo de relógio aqui, ele ficou famoso no mundo todo, galera. É um relógio extremamente bem quisto aí entre o meio da urologia. Aí, na indústria, assim, nada se queria, tudo se copia. E a Skimei aqui não faz diferente. Eles fizeram um relógio todo e completamente voltado no 5600, né? Eles copiaram ali o design e fizeram esses dois modelos aqui. O que acontece, galera? O que gera confusão aí? As pessoas veem nos anúncios, mas não sabem que esse modelo aqui ele é bem maior do que esse. Esse modelo, o da direita, ele tem o mesmo tamanho do 5600, que são os 44 milímetros. Esse aqui, o da esquerda, ele já tem 50 milímetros, é um relógio bem maior. E às vezes pode causar estranheza, assim como causa para mim. Por quê? Eu já tenho como base esse daqui, o tamanho desse. Então quando eu pego um desse daqui, que ele é bem maior, me causa assim um desconforto, uma estranheza, porque eu já tenho como referência o modelo da Casio. Mas aqui, fazendo um comparativo único e exclusivamente entre esses dois modelos aqui, eu vou mostrar para vocês o que eles têm de igual e de diferente. O que eles têm igual é, obviamente, a cópia, né? Eles copiaram ali o modelo do 5600. Até as fontes aqui dentro eles fizeram iguais aqui no mostrador. Ambos os relógios, eles contam com um acrílico aqui no mostrador. O bezel e a pulseira dos dois modelos é em borracha. A fivela é em borracha também dos dois modelos. A fivela não, o passador é em borracha dos dois modelos. A fivela é em aço inoxidável nos dois modelos, tá? Os botões, galera, uma crítica muito grande aqui que é feita nesses dois modelos aqui. Os botões desse relógio aqui, embora pareça, eles não são em aço inoxidável, eles são em latão. Uma reclamação muito grande que o pessoal faz aí é que com pouco uso, esses botões eles já vão se oxidando e ficam descascando e tal, eles ficam com aquela cor não tão bonita. Galera, você está comprando um relógio barato, tá? Você está comprando um relógio aí com um custo muito, muito, muito barato mesmo. Se eu não me engano, esse relógio aqui, esses dois aqui eu comprei importados, na época que valia a pena comprar no AliExpress. Eu paguei R$30 nesse daqui e nesse aqui eu paguei 37. Galera, não tem jeito. Os chineses, eles tiveram que economizar em alguma coisa, então eles economizaram nos botões. Eu acho que eles poderiam ter colocado os botões em plástico aqui, que ficaria melhor, porém não ficaria igual ao original. O original sim tem botões em aço inoxidável. Então o que eles fizeram? Botaram um botão em latão e pintaram. Então quando você está comprando um relógio desse daqui, galera, você não está comprando o suprassumo da qualidade, tá? Você tá buscando economia. Então a economia tem um preço. Eu acho muito desnecessário esse tipo de reclamação. Você queria com um relógio barato desse aqui viesse tudo top? Dificilmente vem, galera. Dificilmente vem. Você relevando esse fato aqui dos botões oxidarem,
que no meu ponto de vista sim, eu acho que eles poderiam colocar botões em plástico aqui, acho que ficaria até mais barato. Mas não, é latão, então é isso aí. O bezel de ambos pode ser substituído, tá? Você tem aqui, ó, 4 parafusos. Você pode fazer a substituição desse bezel aqui. Resistência à água. Esses dois modelos aqui, galera, ó, ambos são 50 metros de resistência à água, tá? Tanto o menor quanto o maior. Tá aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se consigo. Aqui, ó, tá vendo? 50 metros de profundidade, 5 ATMs. E o modelo menor, a mesma coisa, ó, 5 ATMs. Ambos são relógios aí extremamente confortáveis para o uso diário. Mesmo esse aqui sendo maiorzão, gigantão, eu considero ele confortável para usar aí no dia a dia. Embora, como eu disse, me cause uma certa estranheza usar esse modelo aqui, porque eu tenho como base o modelo da Casio, né? Mas você vai se sentir extremamente confortável usando esses modelos aqui, até porque eles copiaram de uma plataforma já muito conceituada, né? Então não tinha como dar errado. Aqui, ó, muito bom. O conforto é perfeito. Você tem usando esse relógio aqui. Ambos vão ter aí a tampa em aço parafusada, como vocês estão vendo aí, ó. Estão vendo aí? A pulseira do relógio aqui, 16 milímetros nos dois relógios. Tá vendo aqui, ó? Então, você consegue substituir muito facilmente. Agora, galera, as semelhanças acabam por aqui, tá? Porque em função é aonde esse daqui ele se sobressai muito em cima desse outro aqui, tá? Por quê? Esse modelo menor aqui, eles pegaram exatamente as mesmas funções que o modelo original tem. No caso, o modelo da Casio tem exatamente as mesmas funções. Você pode ver aqui, ó. Eu vou passar, ó. Alarme. Alarme também. E nesse modelo aqui, ele tem um alarme configurável, assim como tem no digital, no modelo da Casio também, o alarme programável. Tá vendo que são esses risquinhos aqui em cima. Então, ó, o original é alarme, contagem regressiva, cronômetro, volta a hora. O da Skimmer é o alarme, dual time, contagem regressiva, cronômetro, volta a hora. Esse aqui eles ainda colocaram função a mais que o da Casio não tem, que é no caso o dual time, né? Ó, no modelo da Casio não tem dual time, ó. Contagem regressiva e fica por aí. Então ele acaba que tem uma função a mais ainda do dual time, que é o dual time. Nesse modelo aqui ele tem a luz dele é muito boa, galera, muito boa de fato mesmo. É uma luz extremamente forte, ó, chega a refletir aqui. Aí no vídeo aparece azul, mas olhando ao vivo aqui é uma luz verde, tá? É uma luz muito boa. Agora trazendo aqui para o modelo maior, ele não vai ter as funções desse aqui e nem as funções do modelo da Casio. Ele tem aqui a hora, cronômetro, alarme. O alarme dele não é o alarme configurável, assim como tem no modelo da Skimmer e no modelo da Casio. Volta a hora. Ele também não tem contagem regressiva e nem dual time. Ele tem luz também. A luz dele é boa, você consegue enxergar tranquilamente, tá? A iluminação desse relógio aqui é bem boa. Esses dois relógios aqui, eles têm o único propósito de se parecer com o modelo da Casio, tá? Eles querem, buscam pegar aí o pessoal que gosta do 5600, porém no momento não tem a grana suficiente para comprar um 5600, aí vai nesse modelo aqui. Aí você pergunta, Ednilson, vale a pena comprar? Então, galera, se vale a pena comprar ou não, quem vai dizer são vocês. Mas assim,
É um relógio são relógios muito baratos, tá? Muito baratos mesmo. Custam aí um terço do que custa um 5600. Hoje eu não sei quanto que está custando cada um deles. Eu posso até deixar um print aí na tela para vocês poderem conferir. Mas eu não sei ao certo quanto que está custando cada um deles. Assim, tenham em vista que são relógios baratos e eles não vão te oferecer o que esse daqui, que é o da Casio, te oferece. As pessoas tendem a fazer esse tipo de comparação. Não, vou comprar porque é igual ao 5600. Galera, não é, nunca vai ser. Esses dois juntos aqui, se você juntar os dois, ele não dá metade desse daqui, tá? A regra é clara. G-Shock só da Casio. Agora, se você está buscando um relógio barato que você pode vir a usar no seu dia a dia, extremamente confortável, que você pode confiar, tem uma resistência à água, digamos que ok, né? 50 metros de profundidade. Então sim, você pode vir a comprar qualquer um desses dois modelos aqui. Claro, tem a situação dos botões aqui que vão oxidar, isso é fato, mas se você conseguir relevar isso, você vai ter aí um bom relógio para usar no seu dia a dia, um relógio barato, que você não precisa estar se importando tanto aí com a manutenção dele e tal. É um relógio que vai te render aí bons resultados. Esses dois aqui, por sinal, eu comprei na mesma época, os dois, tem para lá de 2 anos cada um deles e ainda nem troquei a bateria e nem apresenta sinais de desgaste, tá vendo? A bateria deles, ó, estão muito bons ainda. Uso eles de vez em quando para fazer algum exercício e tal, mas na época eu comprei mais para fazer o vídeo. Inclusive eu já fiz o comparativo desses dois modelos aqui, o 5600 e o SKMei 1628, já fiz o comparativo deles. E esse vídeo aqui vai ser o comparativo entre o modelo 1628 e o 1134. São relógios, galera, botem na cabeça de vocês, são relógios baratos. Eles não foram feitos para ser um G-Shock. Não vá comprar esses relógios aqui achando que vocês estão comprando um desse daqui. Não sejam inocentes, tá? Se você quer um G-Shock, compre o G-Shock. Agora, não compre um Skimmer achando que você está comprando um G-Shock. Você não vai ter a qualidade que você tem aqui, você não vai ter a precisão que você vai ter aqui, você não vai ter a resistência à água que você tem aqui, você não vai ter a modularidade que você tem aqui nesses modelos aqui. É isso, galera. Aceita. Aceita. As pessoas compram um modelo achando que vão comprar um relógio achando que vai levar outro, mas não é. Isso é muito chato. Muito chato. Você tá pagando pelo aquilo que você está recebendo. Então, não, eu vou comprar um Skimmer e é isso. É o que eu tenho para hoje. Então, porra, beleza, você vai ser felizão. Entendeu? Levando isso tudo em consideração, você vai ter muitos momentos bons aí usando esse relógio aqui. Tá? Tem cliente aí que comprou desse modelo aqui e já falou comigo que nada, vai para piscina e tudo. E o relógio aguenta de boa. Os dois, tá? Os dois modelos aqui. Aproveitar que tá aparecendo aqui, tá vendo esse balãozinho que aparece aqui em cima do segundo? Isso aqui é decorativo, galera. No modelo da Casio, esse balãozinho que aparece aqui em cima, ele tem a função de alerta luminoso. Quando o alarme toca, a luz do relógio pisca em sincronia. No modelo da Skimmer, isso aqui é única e somente decorativo. Não tem função aplicável nenhuma nesse modelo aqui. O modelo maior já não tem esse balãozinho aqui em cima, embora alguns modelos da própria Skimmer venham sim com esse balãozinho aparecendo igual está aqui. Mas esse meu é da época que ainda eles não colocavam esse balãozinho, que eu acho desnecessário. Se não existe essa função no relógio, não tem por que botar isso aqui. Eu acho que ficaria mais justo, mais honesto da parte deles não colocar o balãozinho aqui. Não tem a função, não tem por que botar.
Beleza, galera? Então, esse aí foi o comparativo entre o modelo Skimei 1628 e o Skimei 1134. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui link para você comprar qualquer um deles, tá? Seja os modelos Skimei quanto o modelo da Casio, que é o 5600. Vou deixar aí na descrição, você compra caso você queira. Eu vou buscar na Shopee o link desses dois relógios aqui que são mais baratos lá, mais baratos ainda, né? É claro que eu vou botar link para você comprar nacional, vou deixar aí na descrição. E para o G-Shock eu vou buscar o link na Amazon, vou deixar aí na descrição para vocês. Aí vocês compram se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem dar uma passada lá só para olhar, também fica a critério de vocês. A minha intenção é só poder tentar facilitar um pouco aí a pesquisa dos senhores aí. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda demais o crescimento dele aqui dentro da plataforma. Aqui embaixo, ó, na descrição, aqui embaixo, vai ter o botãozinho para você se inscrever no canal e deixar o seu like. E logo abaixo tem link na descrição. Clica aí que você vai ter acesso ao link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram. Tem um link da nossa loja também, tá aí na descrição. E vão ter também o link para você comprar esses relógios aqui que apareceram nesse vídeo. Tanto os modelos da marca Skimei quanto os modelos da Casio. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!